Olá, ouvintes do podcast Mais um Rolê. Eu tô aqui hoje com uma convidada muito massa, que é a Lídia Moreira, educadora musical e criadora de conteúdo e idealizadora do Explore the Music. Este projeto, Explore the Music, é um perfil tanto no Instagram quanto no TikTok com conteúdos musicais rápidos e naquele modelo pílula das comunicações atuais, né? São vídeos curtos, leves, geralmente com muito humor envolvido, que surfam nessa pegada dos memes. E a Lídia costuma misturar esses memes e TikToks com piadas do universo musical, sobretudo dos profissionais da área. Então é um nicho muito específico e pouco atendido no Brasil, né? Para estudantes de música e músicos que trabalham aí na cena da cidade. E a Lídia está aqui para conversar comigo sobre tudo isso, criação de conteúdo para o nicho dos músicos e sobre ela mesma. E aí, Lídia, tudo bem com você? Oi, Mari, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Ah, que é isso, de nada. Eu queria muito que você participasse, porque a gente tem muito em comum, né? A gente tem perfil no Instagram. Nossa, olha quanta coisa a gente tem em comum. A gente fala sobre música, né? Não, eu acho que essa questão da gente, mesmo tendo apenas isso em comum até o momento que a gente saiba, né, de ter um Instagram sobre música, é uma das coisas que eu vejo que menos tem sendo feita por mulheres, né? Então acho que é muito mais do que uma coisa em comum, é uma coisa assim super maravilhosa que está sendo construída aí pela gente. Arrasou, isso é maravilhoso. Eu queria que você começasse falando um pouco da história da sua página, né? Como você teve a ideia de criar e como foi? Bom, no início eu criei essa página em 2018. A minha ideia inicial era fazer um documentário de estudo, né? De todas as coisas que eu passava na faculdade, aulas que eu tinha e tudo. E na época que eu criei especificamente, eu estava aprendendo a tocar trombone com o professor Silmar, lá da UNB, né? E aí eu queria documentar isso, como que seria meu aprendizado num novo instrumento. Eu queria mostrar de uma certa forma para as pessoas que aprender um instrumento era muito complexo e que não é porque às vezes a gente estuda aí anos e às vezes as pessoas veem a gente tocando muito bem peças muito difíceis que foi fácil chegar ali, né? Então a ideia inicial dessa página foi isso. Mas aí com o tempo ela foi mudando, eu fui mudando, né? Então hoje especificamente a página ela é voltada para poder falar um pouco sobre teoria musical, sobre como você falou no início, sobre alguns memes, né? Coisas que acontecem na vida dos músicos, que às vezes a gente não fala, mas que acontece com todo mundo. Falar também um pouco sobre a minha profissão e, claro, fazer um marketingzinho básico aí, né? Que todo mundo precisa. Muito interessante isso, essa sua perspectiva. Você acabou de falar para mim que queria documentar no início, né? Como é difícil aprender um instrumento, mostrar para as pessoas como é o processo e desmistificar a coisa do fácil, né? Só que é engraçado que quando eu vejo a sua página, na verdade, eu não tenho essa sensação de que você mostra como é difícil. Na verdade, o que eu vejo, pelo menos hoje em dia, é que você tenta tornar acessível, mostrar para todo mundo, meio que democratizar e espalhar o conteúdo. O que você acha disso? Você acha que esse é um dos objetivos da sua página? Ou é viagem minha? Não, mas é exatamente isso. A questão é que no início, quando eu resolvi criar a página, eu queria mostrar que dava para aprender qualquer instrumento que você quisesse, né? No meu caso específico, eu resolvi aprender trombone. Não sou trombonista, eu sou pianista e tudo, mas quando eu resolvi aprender, eu queria mostrar que era uma coisa possível, né? Que dava para fazer isso. Então, é exatamente isso que você falou. A questão é querer democratizar essa educação. Falar para todo mundo, olha, é possível, você só precisa de um pouquinho de paciência, talvez de um professor ou de uma professora que entenda a sua rotina, entenda você, tem ali, né,
uma maleabilidade para poder lidar com as suas questões e tudo. Essa hoje é o grande objetivo da página, né? De mostrar que literalmente tudo é possível. Que se você tiver, sei lá, 60 anos, você pode aprender piano, mas se você também tiver 5 anos, você também pode aprender. Basta você, assim, ter uma orientação bacana para você, né? Nem sempre a orientação que vai ser legal para mim vai ser uma orientação legal para você. Então a questão é essa que eu tento passar, né? Saquei. Falando um pouco sobre a parte mais, eu diria, mais apelativa, entre aspas, né? Não que isso seja um termo pejorativo, mas o que chama atenção e salta assim aos olhos sobre os memes e os TikToks, essa presença mais dessa nova geração de mídias sociais, eu penso muito em tudo isso como uma ponte de comunicação e interação com alunos mais novos mesmo, que estão crescendo já nesse mundo com uma linguagem de 15 cortes num vídeo de 15 segundos, sabe? Conteúdos dinâmicos, engraçados e tudo ao meme, etc. Seus alunos seguem a sua página? Sim, não todos, mas boa parte dos meus alunos seguem sim a minha página. Riem junto comigo, brincam comigo, é a mesma coisa. Como se fossem meus amigos mesmo, né? Que massa! Você tem alguma história de algum aluno que comentou sobre a publicação e do nada virou uma aula para ele? Ou então algum feedback que te ajudou a ter ideias? Tem alguma história massa, assim, sobre essa interação dos alunos com a sua página? Acho que, assim, histórias longas talvez não, mas eu tenho uma aluna que ela sempre está acompanhando, né, esses TikToks e tudo. E sempre, às vezes ela comenta, acho que teve um que eu fiz que era sobre alunos mesmo, né? Assim, às vezes a gente está numa aula X e o professor super se prepara para aquela aula, faz todo um malabarismo para levar a atividade. E na hora da aula o aluno não consegue entender muita coisa, porque é muito conteúdo e tá, sei lá, pensando em pôneis, né? Eu fiz um TikTok mais ou menos assim. E aí eu lembro que essa minha aluna, ela me enviou meu próprio TikTok, ela falou, eu me sinto exatamente assim quando você começa a falar sobre harmonia comigo. E foi muito engraçado, porque ela é mais ou menos da minha idade, assim, ela deve ser uns 5 anos mais nova do que eu, 3 anos, não sei exatamente. E ela sempre acompanha, ela sempre fala, nossa, e você acabou de fazer isso, e é verdade, eu me sinto exatamente. E de uma certa forma, tudo isso que eu faço, né, eu faço mais porque eu também estou no lugar de aluna, né? Então eu sei a dor que o meu aluno tem, porque eu também estou no lugar dele em uma outra etapa, mas eu também estou no lugar dele, assim, né? Então, acho que é isso. Nossa, eu lembro de uma aula na UNB, né? Acabei de lembrar desse comentário de uma professora que eu não lembro agora quem foi que falou. Ela falou que aluno vai ser sempre aluno e professor vai ser sempre professor. Aí a gente que está nesse meio termo, né? A gente que tem alunos, mas a gente ainda é aluno na universidade, a gente vê a mudança da chavinha todos os dias, né? É engraçado isso. É verdade. Mas de uma certa forma eu não concordo muito com essa frase que essa professora falou aí. Porque eu acho que, na verdade, a gente sempre vai ser aluno de uma coisa ou de outra. Uma hora nós podemos nos tornar professores e tudo, né? Quando a gente está dominando um conteúdo. Mas acho que isso de aluno sempre é aluno e professor sempre é professor, não sei. Acho meio polêmico. Não foi nesse sentido de dizer que, tipo, o aluno... Uma pessoa vai ser sempre uma pessoa aluno e uma pessoa vai ser sempre uma pessoa professor. Foi mais no sentido de que a gente tem essas duas personalidades dentro da gente. A gente tem o perfil do aluno dentro da gente e o perfil do professor. E aí a gente vira a chavinha mesmo. A gente, quando está na sala de aula... a gente tá vendo dos óculos do aluno. Então, a gente sempre vai ser aluno em algum momento. Nesse momento, né? Quando a gente está na sala de aula, a gente vai se comportar como aluno. A gente vai sofrer, vai zoar o professor, vai sabe? Toda essa... Isso nunca vai morrer na gente.
E da mesma forma com o professor. Tipo, é interessante isso. Nunca morre o aluno dentro da gente. Eu acho legal, porque a gente precisa sempre aprender, principalmente para ser professor, né? Quando a gente abre a sua página, como eu falei antes, o que me chama a atenção são os TikToks, Reels, etc. Mas só que você não produz só isso, né? Você faz carrosséis de imagens com curiosidades musicais, história da música, você compartilha arranjos, passa tutoriais, transmite muita informação no seu perfil e isso é muito massa, né? Eu queria saber como você filtra as ideias para publicações. O que você considera que vale a pena ensinar nas publicações? Bom, na verdade, uma ideia minha era que eu gostaria de publicar todas as minhas anotações que eu fiz durante a faculdade, né? Como eu já estou quase terminando, eu tenho assim uma porrada de coisa anotada. Tenho quase 2, 3 cadernos só de anotações de várias aulas. E aí eu pensei, poxa, eu podia criar talvez uma coisa por assuntos, né? Então, às vezes, quando eu quero falar sobre história da música, eu vou lá no meu caderno da história da música e vejo o compositor tal que eu estudei, sei lá, no segundo semestre. E aí o meu filtro vai das minhas anotações, né? Coisas que eu julguei importante que o professor falou lá durante a aula, que eu achei que fosse bacana para o meu aprendizado. E aí tudo que estão nessas publicações, elas são tiradas exatamente do que os meus professores me passaram, né? É muito raro eu ir lá no Google e pesquisar alguma coisa assim para publicação em si, né? Pesquiso para saber mais sobre determinado assunto, ver se é isso mesmo, mas a maioria está tudo anotado nos meus cadernos. Então, basicamente, o meu filtro é o NB, né? Que massa. Você consome muito o TikTok para ter ideias do que fazer, assim, também? Olha, eu no início da pandemia eu consumia bem mais, tanto é que eu até estava postando mais, né? Postava acho que quase 3, 4 por semana. Mas agora eu dei uma pausa nisso, porque eu tava ficando um pouco, vamos dizer assim, viciada nisso. Eu só queria fazer isso porque eu queria ser engraçada e eu queria ser legal, eu queria ser descolada. E aí eu tava negligenciando uma outra parte da minha vida, que era o meu estudo mesmo, né? Então eu resolvi parar um pouco, dar uma pausinha nisso, de consumir muita coisa online e voltar assim pro real, né? Ah, saquei. Então você tá tentando agora achar esse equilíbrio, né? Sim, Massa. uma coisa que é difícil, né? Porque nós que somos músicos, a gente tem que sempre estar conectado. Sempre tem que saber a novidade, sempre tem que saber o que está acontecendo. Só que eu acho que às vezes isso é um pouco doentio. Poxa, total. É meio difícil achar, tipo, o seu ponto, né? Tipo, você tem que ter o momento introspectivo do estudo tantas horas por dia, de acordo com a sua disciplina pessoal, mas você também não pode se fechar tanto. Eu sofro com isso também. Eu tento encontrar esse equilíbrio. Você tem dificuldades com administrar a sua página? Você acha muito difícil manter uma publicação a cada tanto tempo e tal? Como é para você? Bom, agora, no início eu ficava um pouco perdida sobre como é que eu ia fazer, como que eu ia criar o conteúdo e tudo, e como é que eu ia conciliar com a minha rotina, né? Mas depois, acho que de mais ou menos umas 3 semanas, eu comecei a pegar mais o jeito, e aí eu comecei a fazer assim, sei lá, todas as publicações que eu queria fazer durante a semana, eu fazia em um dia só, e aí eu agendava essa publicação. Então tinha dia que eu nem precisava entrar no Instagram para poder fazer uma publicação mesmo, né? Ela já estava agendada há 5 dias e eu não precisava ficar na internet o tempo todo. Então isso daí também foi uma ajuda, essa questão de agendamento, né? E hoje eu já não acho tão difícil administrar a página em questão de conteúdo teórico, né?
Mas na questão de TikTok, dos Reels e tudo, é um pouco mais complexo, porque não é toda semana que eu tenho uma ideia bacana para poder colocar uma coisa que aconteceu na minha vida, digamos assim, musical, né? Então, eu dependo muito da criatividade do momento da semana. E nem sempre eu tô 100% criativa. Saquei. Você trabalha com todas as etapas, né, do seu Instagram, tipo, você faz toda a edição do vídeo, você que tem ideias de roteiro, você que produz e edita, tudo passa por você? Isso, somente eu que faço. Eu que faço todos os designs, eu que faço todas as edições de vídeo, todos os efeitos, todas as gravações de áudio, quando precisa, né? Tudo sou eu, não tem ninguém que me ajude. Então, só eu que faço tudo. Então, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Nossa, guerreira. E quando você publica tutoriais de música, o seu repertório ele vai do erudito popular para o erudito brasileiro. Músicas mais novas, músicas mais antigas, tradicionais, não tão tradicionais. Você passeia pelos estilos musicais, né? Como que você escolhe a música que você acha que você vai produzir o tutorial? As pessoas pedem? Não, na verdade, eu me baseio pelos gostos dos meus alunos. E os tutoriais que eu posto ali naquela página, normalmente são tutoriais que eu faço para os meus alunos. Então, eu só aproveito um vídeo que eu fiz para determinado aluno e posto ali para que eu acho que talvez possa ajudar uma outra pessoa, né? Então vai muito, essa variedade é porque os meus alunos eles são bem diferentes, né? São idades diferentes e tudo. Então cada um tem um gosto musical muito peculiar, muito deles. Ah, entendi. Diferentes personalidades, né? Você acha que toda essa nova forma de comunicação aí dos últimos anos tem efeito nos novos pupilos da nossa geração? Você acha que esses vídeos estimulam o público jovem a se interessar mais por estudar música? Eu acredito que sim. Sendo bem sincera, assim, desde que eu, por exemplo, comecei a produzir esse tipo de conteúdo, desde o mais engraçadinho, né, até só os teóricos, eu tive muito retorno de muitos adolescentes e tudo. Muitas pessoas começaram a seguir a minha página, assim, por causa desses vídeos. Então eu acho que sim. Poxa, que massa. Isso parece incrível, na verdade, porque quando eu estava começando a estudar música, eu não tinha tanta essa coisa da facilidade mesmo. O trabalho de reduzir o roteiro, as palavras e deixar tudo muito resumido mesmo, isso é uma coisa que eu acho muito boa para introduzir, assim. Como um primeiro contato, eu vejo que se eu tivesse tido acesso a isso, eu estaria muito mais avançada pessoalmente. Uma reflexão que eu tenho comigo mesma, né? E aí eu fico vendo que às vezes tem pessoas ao meu redor que não tiveram acesso ao estudo formal da teoria musical. Elas costumam procurar mesmo ativamente esse tipo de conteúdo divertido e legal para poder tentar colocar, assim, preencher as lacunas que tiveram ao longo da vida. São músicos também, trabalham com isso, vivem com isso de alguma forma, mas só por algum motivo, pela história deles, não tiveram acesso à teoria tradicional. E aí entra páginas como a sua, que estão fazendo esse papel de realmente democratizar e trazer o acesso e tirar toda essa coisa engessada da teoria musical e desmistificar essa coisa de que é coisa de elite, de coisa de gente que paga aula de piano caro, entendeu? É uma coisa mais... Quando a gente tem acesso a perfis como o seu, é uma coisa mais próxima. É a nossa realidade ali, sabe? Então eu acho muito legal o papel que a sua página desenvolve para pessoas como essas que eu tenho contato. Por exemplo, essa é uma perspectiva assim que está ao meu redor. Você já recebeu algum feedback assim que te deixou, que te motivou ou desmotivou, te fez refletir sobre
existencialismo da página, vale a pena, não vale a pena? Alguém já te disse alguma coisa assim que mexeu com a sua motivação? Poxa, no início eu ficava um pouco desmotivada porque eu não achei muito o que eu queria fazer, né? Mas quando eu comecei a perceber que eu podia ajudar as pessoas, eu nunca recebi, na verdade, um feedback negativo desde que a minha página começou a postar tutoriais, coisas assim. Sempre recebi feedbacks muito positivos. As pessoas sempre falam, nossa, a sua página é muito legal, me ajudou muito. Muitas pessoas, às vezes, vêm conversar comigo mesmo, falam, caramba, nossa, eu nunca tinha entendido, sei lá, o que era intervalo. Teve um que eu postei, acho que era sobre arpejo, se eu não me engano. E aí um menino me mostrou, me mandou a minha própria publicação, né? E falou, caramba, não sabia que tinha esse tanto de arpejo, assim, que existia tantas nomenclaturas, né? Eu só conhecia um na teoria, mas eu fazia já, sei fazer todo, só que eu não sabia que tinha um nome. Então, eu acho que isso é muito legal, são feedbacks muito bacanas. Tem pessoas que me seguem que são, sei lá, de Salvador, e eu nunca vi a pessoa na minha vida, nem converso, mas são pessoas que vivem compartilhando as minhas publicações, falando que gostam. Então, isso sempre me motiva, né, a continuar. Mas eu já pensei muitas vezes em excluir a página, porque eu era meio que vidrada nessa questão de ter muitos likes, de ter muitos seguidores, de ter muitas visualizações. E eu achava que isso era o mais importante, né? Então eu queria muito, às vezes, excluir, mas por uma questão de ego, né? E hoje em dia eu já não ligo mais para isso. Eu me preocupo mais com a qualidade que eu estou entregando e com os feedbacks das pessoas que me retornam aí falando, poxa, consegui entender tal coisa. E também tem uma outra coisa, só para finalizar esse raciocínio, às vezes eu faço muito uma publicação virada para o meu aluno da semana, né? Teve uma aluna minha que a gente estava estudando sobre o que era melodia. E aí eu fiz uma publicação sobre melodia e mandei para ela todo um resumo que eu fiz especificamente para ela de tudo que assim ela não tinha entendido do que eu tinha falado na aula, ela entendeu numa publicação super resumida, super bonitinha. E isso é ótimo, que a pessoa fala, caramba, compreendi, tá tudo certo agora. Nossa, que massa. É uma aula dentro e fora da hora da aula, né? Legal. É, eu acho que eu já perguntei isso antes, mas eu queria falar um pouco mais, ir um pouco mais longe sobre esse papel de administrar uma página, de ser, de fato, o criador de conteúdo, que é essa nossa nova figura que está surgindo aí no mercado de trabalho, né? Ao mesmo tempo que você é professora e musicista, né, dentro do mesmo campo da música, você tem esses dois sub-ramos, né, de trabalhar dando aula e trabalhar se apresentando. Você também se preocupa em alimentar e fornecer conteúdo e promover suas publicações na sua página. É como se fosse um terceiro emprego mesmo. É um terceiro emprego que ainda não é remunerado, assim, não tem um sindicato para... Enfim, eu queria falar sobre esse trabalho. Dá trabalho administrar o Explore the Music? Tipo assim, quanto tempo por semana você costuma dedicar? Se você já passou muito do tempo, se você se desgasta pessoalmente? Como é para você a sua disciplina de alimentar a página? Nossa, dá trabalho sim, bastante trabalho. Porque, em média, cada publicação ela leva pelo menos assim 2 horas para serem feitas. Porque eu preciso ler aquele conteúdo, preciso achar um design legal, uma cor que eu acho que vai chamar a atenção, né, do meu público para aquilo. Eu preciso tentar resumir
aquele conteúdo o máximo que eu conseguir para que aquela pessoa entenda, mas se eu resumir demais, eu tiro toda, digamos assim, não é que eu tire todo o conteúdo, mas aí quando você resume muito, às vezes a pessoa nem entende o que você está falando, né? Então eu tenho que resumir, mas sem resumir demais. Então tudo isso, às vezes o seu cérebro frita, né? Você fica, e agora? Como é que eu vou explicar, sei lá, sobre tríades? E aí, que mais? Depois disso eu tenho que escolher a cor, eu tenho que escolher a letra que eu vou fazer. Às vezes quando é um tutorial, você ainda tem que gravar um áudio para poder a pessoa saber que música que você está tocando, né? Qual é a região, por exemplo, no meu caso, do piano que você vai estar tocando. Então, dá muito trabalho mesmo você administrar uma página, porque você faz todo o design, depois você tem que programar aquela publicação, se você não quiser entrar na hora, né, para poder publicar e tudo. E você tem que fazer, tipo, tudo mesmo. Aí, às vezes, você tem que fazer os stories, né? Porque dizem que se você não fizer os tals dos stories, você não se conecta com o seu público e tudo. E dá muito trabalho, assim. A minha disciplina para poder fazer isso eu tiro um dia da semana, um dia inteiro, para poder fazer todas as publicações, né? Então, é um dia da minha semana, entre aspas, assim, que eu tenho que tirar para poder trabalhar nisso. Eu imagino, tipo, às vezes, quando eu vejo no meu feed, eu lembro, assim, que eu já tinha visto uma semana, todos os dias dessa semana eu vi pelo menos uma vez uma publicação da sua página. Então, tipo assim, é muito trabalho. Eu ficava pensando, nossa, são 7 publicações, e uma publicação que eu vejo em, sei lá, 15 segundos no máximo, né? Levou, tipo, umas 3 horas para ser feita, tantos minutos para ser publicada, tanto tempo para ser pensada, entendeu? Aí eu fico pensando que realmente essa é uma profissão, assim, a longo prazo, essa da criação de conteúdo, que agora a gente tá plantando todas as sementes, tá inserindo muita coisa, para que mais pra frente, quando chegar mais gente, quando tiver números relevantes, assim, para o Media Kit, por exemplo, aí sim as coisas começam a desandar. Pelo menos é o que eu penso sobre essas pessoas que trabalham com criação de conteúdo, né? É o que eu vejo. Você tem planos para crescer essa página? Tipo, tem algum plano de criar um novo quadro? Ou fazer alguma coisa diferente pro Explore the Music? Eu tenho muita vontade de criar um quadro de performance com músicos da cidade, sabe? Fazer performance com outros músicos. Já convidei alguns, mas normalmente nunca dá certo essas gravações, né? São gravações, às vezes, difíceis de você achar um dia e tudo. Mas uma ideia de quadro que eu tenho muita vontade é de tocar com outros músicos, né? Tipo, vamos fazer música? Então vamos fazer música. Além de ter a teoria, né, nessa página, mostrar a música de Brasília. Essa é a minha vontade. Que massa. É um verdadeiro é uma fonte muito boa para os estudantes daqui do DF mesmo. Uma referência ótima, assim. Sim, tem muito artista daqui que eu comecei a conhecer por causa dessa página. Porque as pessoas começaram a me seguir e às vezes eu nem conhecia o trabalho, né? Então, de uma certa forma, eu gostaria de retribuir, assim, isso para esses artistas que me seguem, que fico, caramba, sua música é muito boa, você tem que ser conhecido, vamos jogar para frente. Então, a ideia é essa. Muito massa, Lídia. A gente conversou bastante aqui sobre, né, suas ideias, seu comportamento como criadora, né, seu modo pessoal de administrar. Eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre a página que a gente ainda não falou. Tipo, tem alguma coisa que é importante das pessoas saberem?
quando a pessoa chega no seu perfil, o que que você quer que ela saiba sobre ele? Eu acho que o que eu mais gostaria que a pessoa entendesse ali quando ela entra na minha página é que ela, de uma certa forma, despertasse o interesse de literalmente explorar a música, né? Tá aí o meu nome, o nome da minha página Explore the Music, que é essa curiosidade, né? Então, quando uma pessoa entra na minha página, meu principal objetivo é que ela entenda que existe muito mais do que tocar uma música para você ser um músico, né? Que existem várias e várias áreas para serem exploradas. É basicamente isso. Isso é maravilhoso. Então, migrando aqui um pouco para o final do nosso episódio, eu queria muito agradecer a sua participação e o seu tempo aqui. Para quem está ouvindo, são 10h46 da noite e a Lídia confirmou comigo que ia fazer a entrevista às 9h30. Então, tipo, eu tô aqui com medo de estar passando um pouco do seu tempo, assim, e te incomodando. Porque você tem aula 10 horas da manhã amanhã. Tadinha. Não, tá ótimo. Eu que super agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse podcast. É isso, Lídia. Muito obrigada, de verdade, por fazer esse perfil que realmente, como eu disse antes, é uma referência para todos nós, estudantes e professores e músicos, que a gente vive com essa escassez de conteúdo. Eu espero que surja, que você inspire muito mais pessoas a fazerem coisas nesse sentido, para que a gente movimente a galera mesmo. Que a gente tenha essa cena da criação de conteúdo musical um pouco mais sólida e unida, desde sempre. Então, eu agradeço muito a sua presença e, nesse embalo dos agradecimentos, eu queria também agradecer os nossos ouvintes do podcast e a galera que contribui lá no nosso Apoia-se. Queria agradecer ao editor, o Hélio, e agradecer a Área Filmes que está produzindo o episódio. Muito obrigada a todo mundo. E eu espero que vocês acompanhem a Explore the Music no Instagram e no TikTok. Procurem aí, que eu vou deixar na descrição do episódio todos os links para vocês acessarem e acompanharem os vídeos. Então, obrigada, Lídia. Boa noite, boa aula amanhã. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigada.